alguns detalhes envolvidos no contexto do Salmo 11 que você provavelmente já saiba. Por esta ocasião, Davi já havia sido declarado o futuro rei de Israel e isso não agradou em nada ao rei Saul. Como se não bastasse as honras oferecidas pelo povo após a derrota de Golias, Israel tomara conhecimento de outros feitos do jovem pastor de ovelhas que se tornara um grande guerreiro. Do outro lado desta história, a desobediência de Saul fez com que Deus o abandonasse e tornasse clara a promessa de que o trono seria tomado de sua família e nenhum de seus descendentes se tornaria rei em seu lugar. Ao contrário de Jonatas, seu filho, Saul passou a alimentar um profundo ódio por Davi e decidiu persegui-lo por todas as partes do reino com a intenção de matá-lo. Nesse meio tempo, enquanto fugia de um lado para outro, Davi soube que a cidade de Keila estava sob ataque filisteu. Consultou o Senhor para saber o que deveria fazer e foi orientado por Deus a sair em socorro dos habitantes daquela cidade. Davi e seus homens pelejaram contra o exército filisteu e Deus o conduziu a uma vitória esmagadora. O mais interessante é que o povo de Keila decidiu agir de maneira ingrata com aqueles homens que haviam acabado de defendê-los de um ataque inimigo. Com medo do que Saul pudesse fazer com toda a cidade por causa de Davi e seus homens, decidiram que entregariam o inimigo do rei na primeira oportunidade que tivesse. Enquanto Saul se preparava para marchar com um grande exército na intenção de cercar e destruir Keila caso Davi não se entregasse, o autor do Salmo 11 foi informado das intenções do rei e orientado a sair de lá imediatamente. Ao dirigir-se para a região montanhosa do deserto de Zif, Jonatas, filho do rei Saul, veio encontrá-lo na intenção de confortar o seu coração. Na ocasião, o príncipe fez questão também de declarar mais uma vez sua total lealdade ao futuro rei de Israel. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Acredita-se que foi após a visita de Jonatas, seu amigo, e da aliança que firmaram perante o Senhor, que Davi cantou o Salmo 11. Por que deveria dar ouvido aos conselhos de quem lhe dizia para continuar sua vida de fugitivo? Pergunta Davi a si mesmo. Provavelmente porque as estruturas, os fundamentos, os princípios sob os quais se constrói uma nação e um bom governo, no caso de Israel, haviam sido destruídos sob o comando de Saul. Numa situação como esta, o justo pouco ou quase nada pode fazer além de fugir, disseram seus conselheiros. O salmista, no entanto, prefere não acreditar que esta seja a única opção. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Salmo 11, verso 4. Davi está certo de que nada passa desapercebido ao olhar de Deus. Ele sabe que os justos, ainda que sob perseguição, têm um protetor no céu a quem podem apelar a qualquer momento. Ainda que alguns de seus homens tivessem demonstrado preocupação quanto à segurança de seu pequeno exército, Davi tinha toda a confiança depositada em Deus. Ele conhecia o seu Criador. Acabo de me lembrar de John Knox, o corajoso reformador da Escócia, e sua intrepidez e destemida oposição a Maria, rainha daquela terra. Knox foi um sacerdote católico que se convenceu de haver erros no romanismo e se tornou o grande líder da reforma na Escócia. Como resultado dessa sua oposição, ele foi compelido a passar 10 meses como um sentenciado numa galé francesa, sofrendo durante este tempo opressão, miséria e o que ele chamava de tormentos que permanentemente prejudicaram sua saúde. Uma vez, quando a galé na qual ele navegava estava relativamente próximo da Escócia, achava-se tão doente que poucos tinham esperança de que ele se restabelecesse novamente. Um companheiro então pediu que ele olhasse a terra e dissesse se a conhecia. Knox respondeu: sim, a conheço muito bem, pois vejo a torre com os sinos da igreja onde Deus pela primeira vez em público abriu a minha boca para sua glória. E estou inteiramente persuadido de que, embora fraco como agora me acho, não deixarei esta vida até que minha língua glorifique seu nome no mesmo lugar. E realmente ele glorificou anos depois quando pregava contra a idolatria com desassombro e sucesso. Ele recordou fatos pitorescos da entrevista e os argumentos com os quais ele tinha enfrentado a Rainha Maria quando chamado à sua presença. Ele nunca se intimidou diante dela ou de outro qualquer. Parecia ter as mesmas convicções de Davi. Em sua sala de estudos havia gravada numa das paredes a seguinte inscrição: estou no lugar onde a consciência me ordena falar a verdade, e a falarei, embora seja quem for a queira impugnar.
Imagino que foi baseado numa confiança inabalável em Deus que Davi decide terminar o Salmo 11 com uma garantia. O Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Salmo 11, verso 7. Uma expressão bem parecida com aquela que encerra o Salmo 23. Ele sabia, assim como John Knox, que o Senhor jamais deixará desamparado aquele que decide estar ao seu lado, ainda que as circunstâncias insistam em parecer desfavoráveis.